O Senhor Jesus Cristo está vindo à Terra para reinar por 1000 anos. Essa verdade, a verdade do milênio, é claramente articulada no Novo Testamento e as condições que marcarão esse glorioso reinado são delineadas para nós com grande clareza no Antigo Testamento. No entanto, poucas verdades bíblicas tiveram uma existência tão variada durante a história da Igreja. Às vezes foi negada, em outros levados ao extremo, em outros casos levado ao extremo. Não há nada de novo nisto. Paulo, escrevendo aos Coríntios, teve que repreendê-los porque eles confundiram o calendário profético e pensaram que as condições milenares poderiam ser desfrutadas agora. Paulo diz a eles: vocês reinaram como reis sem nós? Nós também vamos reinar com vocês. Paulo está dizendo, vocês estão antecipando o reino. Não está na hora de reinar ainda, porque nós vamos reinar com todos os salvos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Embora Paulo corrija o entendimento falho das condições presentes naquele momento, ele não nega a esperança futura de um reinado que envolveria os coríntios, os apóstolos e cada salvo. Temos uma esperança milenar e, embora devamos mantê-la na proporção bíblica, devemos mantê-la, no entanto, e não permitir que seja eclipsada por qualquer outra verdade, por mais preciosa que seja. Ou seja, uma verdade não exclui a outra. Já pensamos no retorno de Cristo à Terra para estabelecer seu reino em outro vídeo? Assim como esse retorno, seu reinado terá consequências profundas e abrangentes que afetarão toda a criação. Para o cristão, melhor dizendo, para a criação, primeiramente vamos tratar disso, o reinado de Cristo será um tempo de libertação. Romanos capítulo 8, versículo 22, está declarando a verdade evidente quando diz: nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A queda de Adão foi um desastre para a humanidade, mas as ondas de seus efeitos cataclísmicos se espalharam por toda a criação. Uma vez que o produto original da mão de Deus está atualmente no cativeiro da corrupção. É isto que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 21. Mas quando Cristo estiver assentado no trono que é seu por direito, a criação será libertada dos efeitos atrofiantes e deformantes do pecado, para declarar, como nunca desde a queda, a glória de Deus, o Criador. A obra redentora de Cristo pagou o preço pelo crente, pelo seu corpo, alma e seu espírito. Mas sua obra, a obra de Cristo, vai muito além disso. E os efeitos cósmicos de sua redenção serão um dia vistos quando ele reinar. Para as nações que foram salvas durante a grande tribulação, o milênio será um período de governo justo. O próprio Cristo será rei e, por meio de seu povo Israel, ele administrará este planeta em absoluta justiça. O mundo nunca viu isto. Todo o sistema de governo é marcado pela injustiça, porque homens injustos lideram este mundo. Essa é a triste chave para a história dos governos da raça humana. Todos eles são minados pela injustiça que está tão profundamente enraizada em nossa natureza caída. Que diferença haverá quando o governo estiver sobre seus ombros, como fala e faz a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6. O capítulo 32 de Isaías esboça para nós um futuro dourado para esta terra que se caracteriza
desde o primeiro versículo. Diz assim: eis que um rei reinará com justiça. Essa cabeça justa imporá seu governo justo. Centro, melhor dizendo, cetro de justiça é o cetro de seu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Qual será o papel da igreja nisso tudo? Pois a igreja foi arrebatada pelo menos 7 anos antes de começar o milênio. Ela está no céu e o milênio está ligado com a terra, quando Cristo vem em glória. Bem, qual será o papel da igreja nisso tudo? É seu destino, como alguns sugeriram, sentar-se isolados de todo esse evento na terra, tão feliz em nossa segurança celestial, que não tem interesse no reino de Cristo na terra? Será que este é o papel da igreja? A Escritura refuta isto, ensinando que a esperança do milênio é uma esperança da igreja e do crente, não menos que o arrebatamento, e teremos nossa parte a desempenhar no milênio também. Em primeiro lugar, para a igreja será um tempo de revelação. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo pondera o presente e o futuro e declara que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de se revelar, ou há de ser revelada. No versículo seguinte aí de Romanos, ele relaciona a libertação da criação com a manifestação dos filhos de Deus. O milênio, então, será uma época em que a igreja glorificada, redimida e purificada pelo precioso sangue de Cristo será revelada à criação como a coroa de glória do grande plano mestre de Deus. Sempre foi seu propósito que nos séculos vindouros ele pudesse mostrar as abundantes riquezas de sua graça em sua bondade para conosco por meio de Cristo Jesus. É isto que Paulo afirma em Efésios capítulo 2, versículo 7. Declararemos não apenas sua graça, mas sua glória, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado em todos os que creem naquele dia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. Como crentes, é nosso grande e constante desejo trazer glória ao nosso Salvador. Este deveria ser o objetivo de nossas vidas agora. Mas todos nós conhecemos muito bem a amargura de não fazê-lo. Porém, no milênio, o faremos sem nenhuma das limitações que atualmente conhecemos. Que honra e que alegria será ser a revelação perfeita de sua graça e sua glória em seu reino milenar. Para a igreja, o milênio será também tempo de reinar. Os detalhes do envolvimento da igreja no reinado milenar de Cristo são objeto de muito debate, mas não deveríamos permitir que a discussão legítima de detalhes nos distraia do glorioso fato de nosso envolvimento. O próprio versículo que promete que Cristo reinará associa seu povo a essa regra. Note, eu vou ler aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Portanto, os salvos da era da igreja fazem parte os que fazem parte da primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Esta é a etapa da primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, o que eu acabei de citar. Da mesma forma, aqueles reunidos em torno do Cordeiro recém-imolado cantam como ponto alto e glorificação de sua adoração, aquele que nos fez reis e sacerdotes, ou um reino de sacerdotes para nosso Deus, e reinaremos sobre a terra. É isso que estão cantando nos céus em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. O Senhor Jesus não necessitará da nossa ajuda para administrar este mundo. Ele é capaz de suportar todo o seu governo em toda a sua complexidade, em um único ombro. Mas em graça,
Seu propósito para a sua igreja é que eles compartilhem de seu reino justo. O reinado de Cristo também será um tempo de recompensa para o crente. Em particular, o milênio é, consistentemente, apresentado no Novo Testamento como uma época em que os cristãos serão compensados pelos sofrimentos que experimentaram quando estavam aqui na Terra. Assim, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, nos promete que se sofrermos, também reinaremos com Ele. Se sofrermos por Ele aqui no presente, também vamos participar do reino com Ele, e esses sofrimentos vai ter um motivo no reino. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 também relaciona o sofrimento agora com a alegria de então. Pedro diz: mas regozijai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória se manifestar, vos regozijeis também com grande alegria. Esta esperança é um dos fios vitais que ligam o nosso presente ao nosso futuro, porque, com razão, a nossa vida presente é um treinamento para reinar. Mas, acima de tudo, o milênio será um tempo de alegria. A criação se regozijará em saudar o Messias, os montes e as colinas irromperão em cânticos e todas as árvores do campo baterão palmas. Suba a murta, e isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que não se apagará. É isso que nós temos na profecia de Isaías, capítulo 55, versículos 12 e 13. A alegria do reino de Cristo tocará as nações. O Salmo 97 abre com a exortação que cobre todo o globo. O Senhor reina, regozijem-se a terra, regozijem-se com ela a multidão de ilhas. Israel também se alegrará, a tristeza da tribulação transformada em alegria, seu luto se transformou em dança. É isto que temos profeticamente no Salmo capítulo 30, versículo 11. Mas a maior alegria naquele glorioso dia milenar será nossa. Estaremos regozijando-nos também com grande alegria, afirma o apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 13. Quão doce será a alegria da noiva, unida ao amado, transformado à sua semelhança, exibida como o fruto, ou apresentada, para trocar esse nome de exibida, apresentada como o fruto por excelência de seu sofrimento e manifestando sua graça e glória a um mundo maravilhado. Esta será a realização de cada esperança do crente, a culminação e o clímax da obra da graça de Deus em nossas vidas. Seria então, será que então pudéssemos ser movidos novamente para contemplar que a graça fez? Pensar de onde viemos, o que éramos e para onde estamos destinados, nosso lugar no propósito de Deus para seu Filho, deve nos humilhar e nos enobrecer e nos tornar faróis brilhantes de esperança em um mundo sem esperança. Com a ajuda de Deus, procuremos viver aqui e agora à luz do que está por vir, com a confiança e a certeza de que Ele deve reinar, como nós temos claramente dito nas Escrituras, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25.